né? A gente trouxe aqui um panorama, né, do Douglas, da trajetória dele, né, da vida dele, familiar, profissional e também da caminhada cristã. Mas o nosso tema hoje, Douglas, ele tem a ver muito com aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida e aonde o Senhor também tem te colocado, né? A nível local, de início. E queria entender de ti assim, ó. O nosso tema primeiro vamos falar de missões, né? Até os confins da terra, porque esse é o ID do Senhor, né? Começa aqui com os nossos, começa ali e depois é lá. Lá. O Douglas, então, ele está hoje como nosso secretário de missões da Igreja Isso. Batista Nacional Filadélfia, aqui em Tramandaí, né? Isso é bênção também, porque é a primeira vez que nós temos, né? E isso vem muito da visão da igreja, de ser uma igreja que investe em missões. Tu vai falar um pouco mais sobre isso. Sim. Então, coloca pra gente assim, há quanto tempo, né? Como foi para ti receber também essa, não vamos chamar de encargo, porque não é cargo, né? Encargo. É encargo, né? A gente faria, a gente faz, tendo ou não tendo cargo, a gente vê a necessidade de fazer, tá? Então, tu começa falando sobre o que que é, né, qual é a posição, a gente já sabe, na Secretaria de Missões, mas o que que você faz, né, dentro dessa posição. E logo após também eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho de como isso tem a ver com o trabalho dos homens também que a gente tem Sim. feito na igreja, né? Vamos começar então pela primeira parte, né? A questão de secretário de missões. Sim. Antes de falar sobre, né, esse encargo, como você referiu mesmo, gostaria de falar já sobre as missões aqui, que na verdade já estávamos falando, né? Então, esse encargo já foi gerado no nosso coração, né? Porque as células não deixam de ser missões aqui. Então, é algo que já havia gerado no nosso coração. Nós estávamos já fazendo missões aqui, né, na cidade, nos bairros, mas entendíamos, talvez não com essa denotação de missões, né, mas evangelístico. Mas hoje a gente tem esse entendimento que também as células são missionárias, né, levam pessoas a Cristo, então ela também é missões aqui, né. E esse encargo, então, foi o pastor Juliano, né? Me chamou para estar à frente aí na Secretaria de Missões. Algo que já ardia no meu coração há muito tempo, não sobre Secretaria de Missões, né? Sobre o encargo, mas sobre as missões em si, né? Já há algum tempo, alguns anos, né? Quando veio o missionário Luciano, né? Sim. Missionário Luciano, até então ele era missionário lá no Nepal. Ele implantava igrejas lá no Nepal. Deus levou ele para lá, para essa obra, né? E convertendo muitos nepaleses lá, muitas pessoas, né? Lá realmente é uma região não evangelizada, né? Então ele foi desbravando aquele local lá nas montanhas mesmo, né? Everest. Então ele veio até Tramandaí, isso aí alguns anos atrás. Ele veio com um livrinho, né, ali passando para nós, e aquilo começou a despertar no meu coração, né, sobre missões, né? Achei muito interessante as missões, o trabalho dele feito lá, o que ele estava fazendo realmente, o preço que estava pagando naquele local, né, muito difícil, um local bem difícil de acesso, né, das pessoas também. Porém, é, alguns anos depois ele voltou agora com um novo projeto que Deus tocou no coração dele, Deus chamou, né? Agora, depois de ele ter implantado algumas igrejas e ter visto muitas conversões lá, né? Um avivamento nas regiões onde ele estava, né? O evangelho de Jesus chegou em muitas aldeias, né? Porque lá são aldeias. E hoje a obra lá é crescente, né? Graças
né, ali é o Senhor, o Espírito Santo e o missionário Luciano, né, que realmente é uma inspiração para nós. Então ele viajando lá para Camboja, Tailândia, ele viu algumas cenas que entristeceram muito ele, né, a respeito das crianças, né. Já vamos entrar no assunto, talvez que a gente entrar lá na Isso, frente, mas vamos como tu dando, já já veio, vamos para essa né? caminhada aí. Então ele saiu de lá entristecido, mas ele, não, o Senhor me chamou, né, para eu levar o evangelho lá nas montanhas, Nepal, né? Isso talvez Deus vai chamar outro, né, para fazer essa obra, né? Mas aquilo incomodou ele, ele num voo, Deus deu um sonho para ele, né, sobre as cenas que ele viu lá, né, de crianças abandonadas, crianças, né, na prostituição infantil, né, tráfico de crianças, cenas que viam assim em dia claro, né, terrível, né, no Camboja. Só que aquilo ali, mesmo ardendo no coração dele, ele voltou, foi num voo e nesse sonho que ele teve nesse voo, nesse sonho, a filha dele estava sendo raptada, né? E nesse sonho ele via tudo que eles iam fazer com a filha dele. Ele já tinha uma filhinha. E só que ele não conseguia resgatar a filha dele. Ele se sentia amarrado naquele sonho e via, né, as coisas terríveis que aqueles homens terríveis iriam fazer com a filha dele, né? E ele acordou assim naquele voo assim, apavorado, né? E daí Deus falou com ele assim, olha, essas crianças, o sonho que tu teve com a tua filha é o que acontece com essas crianças, né? E elas são as minhas filhas, essas crianças. E assim, né, eu queria que você, né, eu me importo, assim como você se importa com a sua filha e queria resgatar ela, queria salvar ela, eu quero salvar todas elas, né? E eu tô te chamando agora para essa obra, né? Então foi muito impactante esse testemunho, assim, arrepia a gente porque é algo muito forte, né? Nós que somos pais, Sim. ainda de meninas, né? Isso é muito forte. E ali, através desse testemunho, dessa vinda dele aqui, e dos vídeos que ele começava a enviar, ainda pelo Facebook na época, né, pro pastor Juliano, WhatsApp, nós víamos aquilo ali e achava, uau, meu Deus, que isso, Senhor? Existe esse lugar? Realmente existe, né? Existe. Hoje a gente sabe que tem aqui no Brasil também, tem em todo mundo, né? Mas lá é algo que é muito maior, né? Em maior proporções, porque é um país realmente que eles não se importam com as mulheres, com as crianças, né? São para eles Uma objetos, mercadoria, né? né? Uma mercadoria, são objetos de mercadoria, né? Mas o Senhor se importa com aquelas crianças. O Senhor se importa com as mulheres, se importa com todos, né? Jesus ama, enviou o missionário lá para isso. Então isso começou a arder no meu coração. E eu me lembro que um dia eu estava num plantão de vendas, ali na rua 24 de setembro, mas era aquele inverno difícil. E daí veio aquelas mensagens, veio aqueles vídeos, né? E as crianças, né, sendo resgatadas, o missionário mostrando a obra que estava sendo feita lá. E eu sei que, olhando aqueles vídeos, eu entrei assim num choro compulsório, assim. Que eu não conseguia ficar, né? Comecei a me tremer na cadeira e eu fui pro banheiro orar, né? E, e orar por aquelas crianças, orar pelo missionário. E desde lá eu falei com o Senhor, né? O Senhor me chamou, né, para ser também um ofertante nessa obra, né? Isso já faz mais de 10 anos, né? O Senhor me chamou para ser ofertante nessa obra, porque isso arde no meu coração. Essa obra é genuína do Senhor. Eu creio que é algo genuíno que realmente o Senhor está fazendo e pode resgatar essas crianças, né, desse mal. E desde lá isso começou a crescer no meu coração, né? A gente começou a falar mais sobre isso aí, o pastor Juliano começou a falar mais, a trazer mais para a igreja, né? E desde lá, glória a Deus, né? Somos ofertantes fiéis a essa obra e cada vez mais tem crescido isso dentro da igreja, né? E daí nós temos influenciado, né? Cada vez mais a gente passa
ali slides durante as ceias e tenta passar um pouco do que está sendo a obra e a gente vai falar mais, né? Porque cresceu muito no início, era resgatar as crianças para elas ficar numa casa, sendo cuidado e livrar daquele mal. Hoje há uma escola, né, lá num hotel que eles alugaram. O próximo passo vai ser comprar um local próprio, mas o Senhor tem feito maravilhas naquele lugar. E eu creio que é a igreja do Senhor, né? Isso que eles nos chama também, né? Nós somos aqui aquela corda que segura, né? O missionário que tá lá, e o pastor fala muito lá no buraco tá o missionário, né? Puxando e resgatando. Nós somos uma corda que estão segurando ele aqui. Então, Sim. a igreja, né? Batista Nacional Filadélfia de Tramandaí, ela é uma igreja missionária aqui, ali, lá realmente, porque isso é algo que arde no nosso coração. O pastor também sempre fala, né? Nós não vamos, né? Tudo que nós recebemos, nós investimos na obra de Deus. Então hoje tem algumas crianças que são ali patrocinadas pela, né? Ofertadas pela igreja, Sim. por alguns irmãos também. Então é algo que tem realmente tocado muito no nosso meio.